Pergunta 420. Podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos? O espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa, irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente. Então, é a capacidade que aquele ser tem de se comunicar. Então, um espírito pode, mas de um modo geral tem que ser um espírito com certo grau evolutivo, ou espíritos de extrema afinidade e extrema simpatia. Espíritos altamente simpáticos transmitem-se e adivinham um pensamento do outro, né? Isso também pode acontecer. Não é a questão de alma gêmea, que isso não existe, já tratamos aqui. Mas os espíritos pode acontecer. Tem uma história narrada lá pelas bandas de Minas Gerais, né, que existia uma menina que ela era, se eu não me engano, ela era surda muda. Não sei se ela era cega, mas era surda e muda. E ela, Eurípides Barçanufo, o médium, se comunicava com ela pelo pensamento. Então ele transmitia o pensamento dela e captava o pensamento dela. Ora, por que isso? Porque é um espírito com a capacidade expansiva grande. O outro espírito tinha afinidade, isso é importante, afinidade e simpatia. Então eles conseguiam se comunicar só pelo pensamento. À medida em que formos evoluindo, nossa capacidade espírita, isso é, do ser, aumentará. O nosso corpo físico se tornará menos material. Então, cada vez mais, a cada passo que a humanidade dá para frente, maior serão as possibilidades da comunicação pelo pensamento, até chegar no mundo espiritual. Ora, hoje nós estamos num estágio tão primitivo que no mundo espiritual, sem o corpo físico, alguns espíritos ainda têm dificuldade de entender que se comunicam pelo pensamento. Alguns até acham que estão falando em português, em francês, em esperanto, etc. Por quê? Porque ele toma o efeito pela causa. Por exemplo, se vier na minha mente aqui uma mesa, né? Na minha mente vem o pensamento de mesa e vem a imagem da mesa. Eu não vou pensar o tableau, né? O quadro, né? Não vou pensar, não. Vou pensar quadro. Vou pensar, né, em francês, em alemão, não. Só que quando vem o pensamento na sua mente, você que está condicionado ao português, você acha que o pensamento veio em português, mas veio só pensamento, né? É o signo e o significado. A ideia da mesa, a imagem da mesa, mas o pensamento, a sua mente, né? Ela vem como o significado que você dá segundo a estrutura linguística que você foi inserido durante a sua encarnação. Um exemplo clássico. Pega três personagens marcantes da história do cinema. E aí você tem aquela voz que já está na sua mente. Aí imagina um texto simples: minha terra tem palmeira, onde o canto sabiá. Aí você imagina esse personagem falando. Na sua mente vem esse personagem com a voz que você conhece desse personagem. Por quê? Porque você está condicionado a associar a voz ao ser. Quando na verdade ele só pensou, né? Ele falou. E a gente já pensa, não, como ele falaria, né? Como é que Chico Xavier falaria uma vez Flamengo, sempre Flamengo? Pensa aí no Chico Xavier falando isso. Ele falaria, na sua mente vem a voz do Chico Xavier. Não vem a voz do Galvão Bueno. É exatamente isso. Então ele acha que está falando em português. Na verdade é um efeito. Os espíritos de terceira ordem tomam o efeito pela causa.
Comentando os comentários dos comentadores do além. Aí o espírito vai fazer um comentário aqui. Pode-se dar a comunicação dos espíritos em estado de vigília. Um encarnado comunicando com o outro, mesmo à distância. O encarnado comunicar-se com o desencarnado também é possível. É comum e mais facilmente com o advento da doutrina dos espíritos é a faculdade que a chamamos mediunidade. Então essa é uma questão muito interessante, né? Não, mais facilmente com o advento da doutrina espírita. Não, o advento da doutrina espírita não facilita nada. O advento da doutrina espírita ajuda no entendimento do fenômeno. Mas o fenômeno sempre ocorreu. E ele não vai ocorrer nem mais nem menos por causa da doutrina espírita. Ele ocorre porque existe a faculdade do ser que é capaz de fazer isso. Sendo espírita ou não sendo espírita. Conhecendo o espiritismo ou não conhecendo o espiritismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O conhecimento da doutrina espírita, sim, ajuda ao entendimento do fenômeno, mas não multiplica nem reduz o fenômeno. É o mesmo argumento falho daqueles que achavam que o espiritismo levava à loucura. O espiritismo não leva à loucura, a pessoa tem a predisposição à loucura. Aí, agora, qual é o móvel que vai fazer despertar aquele desequilíbrio? Aí você tem que saber, pode ser infinitos. Futebol, espiritismo, catolicismo, medo do demônio, medo do fim do mundo, medo de aranha, de doença. Então, não é a questão de você, uma doutrina, um conhecimento que facilita o fenômeno. O fenômeno já existe desde sempre. A mediunidade existe desde sempre, né? Então, tomar cuidado com isso.